Fala galera do canal, me chamo Juliano. No vídeo de hoje veremos dois assuntos em um vídeo só. O primeiro é um alerta, todos precisam estar cientes sobre o que está acontecendo. Se trata da bolha da inteligência artificial e muitos especialistas apontam que caso essa bolha estoure, muitos dizem que ela já está estourando, vai levar os Estados Unidos ao chão. Todo esse mercado de ações vai valer basicamente nada. Os Estados Unidos não vai querer cair sozinho, vai querer levar muita gente com ele. E além disso, veremos como a América Latina, o Brasil, está se virando com essas pressões dos Estados Unidos, essa guerra tarifária e tudo mais. Então são duas matérias em um vídeo só, mas já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu! Do dinheiro, poder e política. E quero começar com o que está acontecendo no mercado de ações, mesmo que você não tenha um centavo investido. Hoje, pelo quarto dia seguido, os mercados caíram porque muitos investidores estão cada vez mais preocupados com uma possível bolha de IA. Recentemente, falamos sobre como a OpenAI sugeriu a ideia do governo americano garantir os bilhões em investimentos que a empresa está fazendo. Eles já recuaram dessa ideia, mas continuem comigo. Em teoria, o argumento deles é que não se trata apenas de uma empresa. Trata-se de construir nossa infraestrutura nacional de IA para competir e vencer a corrida global pela inteligência artificial. Mas se as coisas piorarem e o mercado despencar, o governo pode precisar intervir para proteger essa aposta no futuro. Mas se os contribuintes salvarem as empresas de tecnologia, o que as impedirá de assumir riscos ainda maiores? Se tudo der certo, eles ganham muito. E se não der, nós, os contribuintes, ficamos com a conta. E isso torna tudo mais caro para o resto de nós. Então, qual é a probabilidade de isso acontecer? Bem, o presidente Trump já está enfrentando dificuldades na economia. Ele continua dizendo que os preços caíram, que é a era de ouro da América, mas o que ele diz não é verdade e certamente não é o que muitas pessoas estão sentindo. Estão preocupados com preços mais altos, com nunca conseguirem comprar uma casa. Então, se o mercado de ações despencar e Trump ver isso como medida do seu sucesso, há toda a possibilidade de que ele intervenha e ajude esses gigantes da tecnologia. Lembre-se, são os gigantes que o encheram de doações de campanha, seus CEOs tiveram lugares na primeira fila da posse e alguns até jantaram com ele, como hoje na Casa Branca. Então vamos discutir. Jim Bianco é presidente e fundador da Bianco Research e Brendan Greeley ainda está conosco. Jim, bem-vindo ao programa. Quão preocupado você está com o que acontece nos mercados, sabendo que nosso público não entende de bolsa, mas certamente se importa? Bem, algo em comum e que não vemos há um tempo é que todas essas empresas de IA estão sendo precificadas no mercado como se todas fossem vencer, e isso é impossível. E o problema é que agora elas representam quase metade do mercado de ações do CCB2 atribuída à inteligência artificial de alguma forma, seja pelas empresas de IA, pelas fornecedoras de energia ou pelas fabricantes de equipamentos que produzem toda a infraestrutura. A última vez que vimos metade do mercado concentrado em um único tema talvez tenha sido com as ferrovias no final do século XIX. Então isso é algo sem precedentes que estamos vendo. E por que isso importa? Porque se o mercado de ações for um indicador da saúde da economia americana, e essas empresas de IA tropeçarem, todos vão sentir o impacto. Mesmo quem não investe no mercado de ações será afetado. Isso vai impactar todos os negócios, diferente de qualquer outra indústria ou tema que já vimos antes. Quase 20 anos atrás, o governo resgatou bancos que as pessoas achavam grandes demais para falir. O que impede Trump de fazer o mesmo se a bolha da IA estourar, Brandon? Quer dizer, a ironia daquele resgate há 15 anos, de 17 anos atrás, é que o que foi resgatado realmente tinha valor, né? Então, todos esses títulos tóxicos baseados em hipotecas eram casas reais. E quando o Fed os comprou, com o tempo, o Fed acabou lucrando com eles, certo? Então, eram casas reais construídas numa bolha, que deixou um legado de valor tanto para investidores quanto para o Fed e para os americanos. O que está sendo construído agora são fileiras de chips que desvalorizam em meses e queimam, ou são superados por chips melhores dentro de galpões que fazem parte de um modelo de negócio sem plano algum de lucro. Eles não sabem como fazer essas empresas darem lucro. Há algo muito estranho nos mercados de capital onde estão dispostos, como Jim aponta, a investir qualquer coisa nessas empresas porque acham que vão ganhar. Mas digamos que você ganhe. Qual é o prêmio? Uma empresa sem absolutamente nenhuma esperança de lucro. E quais seriam as consequências se a bolha estourasse? Se tivéssemos que resgatar essas empresas de IA, o que significaria para o contribuinte comum? Bem, primeiro, para ser justo com a administração, David Sachs, o czar da IA deles, disse que não haverá resgate. Se uma dessas empresas tiver dificuldades, esperam que outras as adquiram por 10 centavos de cada dólar. Em outras palavras, não o governo. Mas se chegasse a esse ponto onde essas empresas estivessem nessa situação, isso deprimiria todo o sistema financeiro. É enorme. Essas empresas valem dezenas de trilhões de dólares, e isso impactaria todos, mesmo negócios sem relação
relação com IA. Mesmo empresas que ainda não adotaram IA, afetaria seu custo de empréstimo, capacidade de captar capital, preço das ações, o que afetaria a confiança na empresa. Então, todos sentiriam se essas empresas realmente começassem a ter dificuldades. Como você vê nossa relação com a América Latina e o Brasil? Ótimo, deve ser ótimo. Eles precisam mais de nós do que nós deles. Não precisamos deles. Pouco depois, o presidente do Supercrédito anunciou o que chamou de tarifas recíprocas para o mundo inteiro. A maioria dos países latino-americanos recebeu uma tarifa de 10%. Mas qual é o estado do comércio entre os Estados Unidos e a América Latina e o Caribe? A troca de bens e serviços entre os dois mercados ultrapassou os $1 trilhão em 2023. Segundo a ONU, esse valor enorme se deve principalmente ao México. Em 2024, o comércio dos Estados Unidos com seu vizinho do Sul totalizou $840 bilhões. O Brasil seguiu com $92 bilhões em comércio bilateral. Depois a Colômbia com aproximadamente 36 bilhões e o Chile com 34 bilhões. E de quais produtos estamos falando? Os Euroit importam veículos e autopeças, bens de capital, suprimentos industriais, alimentos, rações e bebidas, e bens de consumo da região. Quanto às exportações, envia suprimentos industriais, bens de capital, veículos, peças e motores, alimentos, rações e bebidas, e bens de consumo. Mas o Zebirumá mantém um déficit comercial crescente com o México, que ultrapassou os $170 bilhões em 2024. Com vários outros países da América Latina, o balanço comercial é, na verdade, bastante favorável. Especialistas acreditam que as tarifas impostas por Trump têm sido usadas mais como moeda de troca sobre migração e tráfico de fentanil. A questão é se os Estados Unidos podem ser autossuficientes nesses produtos. Será que poderia se adaptar a ter refinarias produzindo e usando o petróleo dos EUA? Isso é muito caro e demorado, então implicaria um aumento de preços, tanto para produtos agrícolas quanto para manufaturados. É claro que a estratégia número 1 é manter boas relações comerciais com os Estados Unidos num cenário onde potenciais tarifas sejam minimizadas. Por outro lado, potências industriais como a China poderiam expandir sua influência na região devido às medidas protecionistas dos EUA. Em 2024, o comércio bilateral com o gigante asiático ultrapassou $500 bilhões e pode crescer ainda mais este ano. A América Latina provavelmente continuará sendo um importante parceiro comercial e de investimento, especialmente em projetos de infraestrutura com a China nos próximos anos. Então, ambas as matérias do vídeo de hoje foram das últimas 48 horas para cá, ou seja, matérias extremamente recentes sobre essa inteligência artificial, caso as ações realmente despenquem, que é o que muitos especialistas estão apontando, que os valores estão muito fora de órbita, nada retrata a realidade. Caso realmente esses valores baixem de maneira substancial, a crise vai comer solta, não se engane. Vai ser pior do que a crise do subprime, aquela crise de 2007, 2008, 2009, que tomou conta dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, como sempre, levou basicamente o mundo todo com ele, porque esses caras nunca se enganem, eles nunca vão cair sozinhos. A crise que pode estar muito próxima, é bom que todos fiquem cientes, estejam preparados. Provavelmente os preços vão subir bastante, porque, cara, quando uma crise dessa chega, o bicho pega para todo mundo. Não só para quem investe em inteligência artificial ou no mercado financeiro. Sobra para todo mundo. Então o vídeo de hoje foi esse. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu!